sobre isso. Qual seria a sua opinião? Se você pudesse, né, estar conversando às vezes com alguém que está se formando ou, né, fazendo uma consultoria, é, entre a clínica grande, vários dentistas trabalhando ali com você, e um consultório, né, um pouco menor, enfim, qual seria uma diferença ou, enfim, se teria alguma diferença e se você poderia falar isso? Vamos lá. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o calcanhar de Aquiles de uma clínica é a parte financeira. Acho que tudo começa por aí. Porque muitas vezes o que acontece? Você pega um dentista recém-formado e ele quer abrir o consultório dele. Então ele tem recursos para montar a clínica, né? Só que ele esquece do capital de giro, ele esquece que durante um período ele vai ter mais despesas do que receitas. Isso eu digo de 3 a 6 meses, ele vai ter um pouco de dificuldade financeira, vai sair mais dinheiro do que entrar. Só que esse dentista ele esquece disso. Ele acha que a partir do momento que ele abre o negócio dele, o dinheiro que entra é suficiente para manter, e não é. E aí o que entra? O problema financeiro. Aí ele começa a entrar em desespero porque ele não tem dinheiro para pagar as contas do mês seguinte, começa a fazer algumas loucuras aí, então isso acaba comprometendo. Então, se eu pudesse dar uma dica para o dentista com relação à parte de gestão, eu cuidaria primeiro da parte financeira, porque isso é que vai determinar o sucesso da clínica. Ele precisa de dinheiro para tudo, para contratar, para exercer a sua profissão, para oferecer o melhor para o seu paciente, né? Então, a parte financeira eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Com relação a isso que você falou da estrutura, é bastante interessante. Porque eu também, muitas vezes, eu recebo um contato de um dentista procurando uma consultoria e, geralmente, o que ele quer é ampliar o negócio dele. Eu quero uma clínica, eu quero uma franquia, eu quero abrir uma franquia. Às vezes eu não sei de onde sai essa cabeça de ter que abrir franquia, né? Não, mas eu quero ter minha própria franquia porque vou ganhar dinheiro. Só que a clínica dele não tem processos definidos, está desorganizado, não tem o mínimo de controle. Não dá para replicar aquilo que está bagunçado. Então ele tem que organizar a casa, né? Eu comecei a defender muito, Carlos, a ideia de uma coisa mais enxuta. Acho que vai mais de encontro àquilo que você pensou. Uma clínica grande, a princípio, parece que gera mais receita. Mas o que interessa é o lucro, não é o que entra, é o que fica. E você sabe que quanto maior a estrutura, maior o custo. Se você tem 2, 3 cadeiras, você vai ter que ter mais funcionárias, né? Você vai ter uma estrutura maior, então você vai ter que pagar um aluguel maior. Você vai ter que ter dentistas parceiros, você vai ter que remunerar esses dentistas. É um custo variável considerável. Por outro lado, uma clínica pequena e enxuta, às vezes, ou até diria, na maioria das vezes, gera até mais lucro uma cadeira do que uma clínica com 3, 4. E eu até vou citar um caso aqui bastante interessante. Recentemente, eu tenho um podcast também, recentemente eu convidei um dentista e ele tem uma única cadeira e ele é especialista somente em ortodontia. Ele só atende ortodontia e tem uma única cadeira. Ele vai meio contra a maré, né? O dentista ele quer ter uma clínica multidisciplinar com vários profissionais. Esse dentista, você não encontra espaço na agenda dele. Então, eu posso dizer que esse é um dentista de sucesso, mesmo tendo uma única cadeira, mesmo atendendo uma única especialidade. Por quê? Porque o foco dele está naquela especialidade. Quando ele tem que investir em capacitação, é naquela especialidade. Quando ele tem que investir no equipamento, é daquela especialidade. Mas é uma estrutura enxuta, né? Pelo fato de ser enxuto, despesas menores. Mas a receita dele fica limitado. Fica, mas a despesa dele também é pequena. No final, o lucro é muito maior do que clínicas grandes. Eu falo porque eu tenho clientes que são grandes e que não apresentam o lucro que esse pequeno tem. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa visão de que o que interessa é o lucro, né? E nem sempre uma clínica grande vai trazer isso. Fora as dores de cabeça, as preocupações de se manter uma estrutura grande, né? Eu defendo o pequeno, o enxuto, o essencial. Eu estou nesse caminho aí.